continuação da aula anterior, né, sistema cardiovascular. Agora nós já falamos aí do coração, das principais artérias e veias intrínsecas do coração. Agora a gente vai falar de todos os vasos sanguíneos, né, do corpo inteiro, né? E para isso nós vamos caracterizar os principais vasos, né, que são as artérias e as veias, para que nós possamos entender melhor todo esse sistema, né? Os vasos que nós temos são conhecidos aí como as artérias e as veias, mas temos vasos menores, né? Aí no caso as artérias são de calibre maior e normalmente vão carregar o sangue arterial, com exceção da pequena circulação. Já a circulação sistêmica, sangue arterial nas artérias e sangue venoso nas veias. Bom, as artérias de menor calibre são chamadas de arteríolas, e as arteríolas elas são mais finas, é claro, estão já entremeadas nos tecidos, e ainda quando vai entrar exatamente nos tecidos para que o sangue chegue até os capilares, a gente tem ali as meta-arteríolas, e eu vou falar daqui a pouquinho delas. Dos capilares, o sangue parte novamente para as vênulas, né, que são veias de menor calibre, até chegar nas veias, e das veias esse sangue volta ao átrio direito do coração. Todos os vasos, de uma forma geral, eles possuem, as artérias e as veias, elas possuem essas três túnicas, vamos dizer assim, três camadas, né? A primeira delas, a túnica íntima, que é formada aí de endotélio pavimentoso simples. Esse endotélio é um tecido conjuntivo e tem ali uma membrana basal, então basicamente ele tem duas camadas, a túnica íntima. A túnica média, ela é mais espessa, né, contém fibras musculares lisas e fibras elásticas. Ora vai ter mais fibras musculares, ora vai ter mais fibras elásticas, dependendo do vaso, dependendo da localização desse vaso. As fibras elásticas, aliás, as fibras musculares lisas, elas dão a capacidade desses vasos fazerem a vasoconstrição, ou seja, diminui o seu calibre em determinado momento, e também, né, quando essas fibras se relaxam, fazer a vasodilatação. Possui ainda todos os vasos a túnica externa, né, as artérias e as veias. A túnica externa é chamada também de adventícia, sendo que formada de tecido conjuntivo, fibras elásticas e fibras colágenas. Então é uma estrutura mais rígida, né, para dar mais suporte ao vaso. E ainda nós vamos encontrar nas artérias a lâmina elástica interna e a lâmina elástica externa. São também um reforço para as artérias de fibras elásticas. Aqui nesse desenho a gente pode mostrar justamente essas camadas, né? Aí a camada mais externa, chamada de túnica adventícia ou túnica externa, simplesmente aqui numa artéria. Essa artéria aqui está cortada, né? E aí na artéria a gente tem lá a túnica externa. Internamente a ela, entre a túnica média, que é cheia de fibras musculares lisas, a lâmina elástica externa, né? E dentro aí entre a túnica média e a túnica interna, que é onde está o endotélio e a membrana basal, outra lâmina elástica, a lâmina elástica interna. Então aí a artéria possui muitas camadas, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas, e aí um vaso bem reforçado, né? Aí o seu calibre é um pouco menor, né, do que o das veias, o seu lumen, né, o local de passagem do sangue nas artérias costuma ser um pouquinho menor, apesar do diâmetro do vaso ser tão grande quanto de uma veia. As veias então possuem um lumen maior, o local de passagem do sangue é maior, então a condução, a quantidade de sangue que cabe, né, nesse vaso é maior, e vai aqui, né, nesse caso, ter apenas as três túnicas,
né? A túnica externa, a túnica média com pouquíssimas fibras musculares e ainda a túnica interna formada aí pela membrana basal e o endotélio, chamada aí também de túnica íntima. Íntima porque entra em contato direto com o sangue. Outra característica aí da veia são as válvulas, né? Mas eu vou falar disso mais para frente. Outro vaso que a gente tem aí é o capilar, né? E o capilar ele é formado apenas de membrana basal e de endotélio. Isso para quê? Para facilitar, que é exatamente no capilar que vai acontecer as trocas gasosas e as trocas de nutrientes, né? Dos minerais, das proteínas, dos lipídios, entre os capilares e os tecidos, né? Que vão acontecer essas trocas aí. Bom, as artérias, como nós já falamos, elas vão diferir no diâmetro, né? Com as veias. Elas poderão ser artérias elásticas e artérias musculares. As artérias elásticas são aquelas artérias cuja a túnica média tem uma grande quantidade de tecido elástico, tem pouquíssimo tecido muscular liso. São aquelas artérias que estão próximas do coração, né? Que artérias são essas que estão próximas do coração? A artéria aorta é uma delas, o tronco braquiocefálico, a subclávia, a carótida, né? São artérias com muito tecido elástico na sua túnica média, né? Justamente por conta da sístole e da diástole, ou seja, principalmente a sístole na hora da impulsão desse sangue para o corpo inteiro. Já as artérias consideradas artérias musculares são chamadas também de artérias de distribuição, cuja a túnica média tem uma grande quantidade de musculatura lisa. Então, para que serve essa musculatura lisa? São as artérias que estão longe do coração, são as artérias que estão aí a nível de antebraço, de punho, de dedos, né? Dedos das mãos, dedos dos pés. Elas fazem um reajuste circulatório justamente para que esse sangue chegue até o órgão-alvo, chegue até os tecidos mais longínquos, os tecidos mais longes, né? Mais longe do coração. Tá? Então, elas fazem uma vasoconstrição, um ajuste circulatório, empurrando esse sangue até a periferia mais distante aí do coração. Tá? Como é que funciona ali as estruturas dos capilares, né? Os capilares, como eu já disse, são formados apenas de membrana basal e endotélio. Nele, antes de chegar neles, nós vamos chegar através desse vaso aqui, das meta-arteríolas. São vasos que vão compreender aproximadamente metade do diâmetro de uma arteríola, ou seja, é uma arteríola de pequeno tamanho, né? Os capilares verdadeiros, eles vão estar, né, presentes logo depois ali da meta-arteríola, e eles chegam até a meta-arteríola através desses esfíncteres, os esfíncteres pré-capilares, que podem estar abertos, podem estar fechados, né, dependendo, às vezes fazem aí abertura e fechamento, 8, 10 aberturas e fechamentos, empurrando, facilitando aí o fluxo sanguíneo para os capilares. Eu mostro no desenho daqui a pouquinho, né? E os capilares, eles são compostos apenas de túnica íntima, conforme a gente já falou. Também já falamos que lá vai acontecer a troca desses materiais, né? E também do sangue e do líquido intersticial, ou seja, o tecido que fica entre as células também, o líquido que fica entre as células, chamado de líquido intersticial, ele também vai ser trocado ali nos capilares, né? Os capilares sanguíneos, ok? Mas nós temos ali também os capilares linfáticos entremeados no tecido, né? Bom, então aqui a gente tem, né, esse desenho aí lá do livro do Tortora, onde você tem aqui a passagem de sangue por uma arteríola, né? Arteríola, só lembrando que a arteríola ela é composta aí de endotélio e de fibra muscular, tá? O sangue então penetra nessa meta-arteríola, nesse ponto aqui, né? A meta-arteríola, e da meta-arteríola ele vai atravessando o tecido, vai se distribuindo através dos capilares, aqui os capilares verdadeiros, né? Circulando,
Essas áreas em branco representam as células, os tecidos, por onde o sangue vai se distribuir e onde vai acontecer a troca gasosa. A gente chama isso aí, essa região de leito vascular, leito capilar. O sangue vai penetrar no capilar através desses esfíncteres, né? Essas portinhas aí que ora vão estar abertas, ora vão estar fechadas, fazendo sempre uma entrada não linear do sangue nos capilares. Então esse sangue ele não tem uma entrada linear, né? Os esfíncteres abrem e fecham-se dependendo da ação direta de substâncias, como por exemplo a histamina é uma delas, o óxido nítrico é outra, que pode abrir ou fechar esses capilares. O sangue então vai passar ali pelo leito capilar, né, e retornar aí nessa vênula pós-capilar, né, nessa vênula pós-capilar, chegando aí novamente numa vênula, uma vênula a nível de músculo, né, que também a vênula muscular, né, que vai levar esse sangue novamente a uma veia e da veia chegando lá em cima no átrio direito, certo? Então é assim que funciona. Aqui a gente tem nesse outro desenho quando os esfíncteres pré-capilares estão contraídos, né? Aí você não tem a chegada de sangue aqui no capilar, então tá vendo? Os capilares estão vazios. Isso vai acontecer várias vezes por minuto, né? Mas é uma maneira aí do capilar para que não haja esse fluxo contínuo, como se fosse um bombeamento, né, desse sangue no leito capilar. Isso é importante para o tecido, né, e também para a passagem de sangue no leito capilar. Bom, a circulação sistêmica, né, uma vez entendido como é que esse sangue vai entrar aí nos tecidos, isso é interessante, apesar de ser um tema mais voltado para a histologia, né, posteriormente vocês vão se aprofundar nisso, entrando agora na circulação sistêmica, onde nós vamos falar um pouquinho dos vasos, de todos os vasos principais, né, no corpo inteiro, descrevendo cada um deles, né? E o primeiro vaso que a gente tem que falar é da aorta, né? A artéria, a aorta, ela é dividida, né, aí em 3 partes. A gente tem aqui a parte ascendente da aorta, que é logo ali no início, quando ela sai ali do ventrículo esquerdo, né? Ela passou ali pela válvula da aorta, que o termo está errado, que é válvula, né? E válvulas semilunares e válvula da aorta. Então aqui a aorta ascendente, o arco da aorta, né? O arco aqui da aorta, né? Onde faz essa voltinha, né? Faz ali essa curvinha. Começou a descer, a gente vai chamar de aorta descendente, e a descendente a gente divide em parte torácica, que vai até onde está o diafragma, e a parte descendente abdominal é onde está o abdômen, até o final da aorta, a nível ali das cristas ilíacas, né? Certo? Então a gente vai ter aí na aorta ascendente, logo que inicia, né, a artéria coronária direita e esquerda e as suas ramificações, que a gente já falou aí na aula anterior. No arco da aorta vão partir 3 vasos principais: o tronco braquiocefálico, né, do lado direito, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, sendo que do lado direito vai sair também a carótida comum direita e a subclávia direita. A partir da subclávia, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, vamos ter a formação do tronco tírio cervical, que vai gerar lá a artéria supraescapular, a principal delas, né, o tronco tírio cervical, que vai levar o sangue ali para a região da glândula tireoide, da região cervical, região do pescoço, né?
o tronco costo-cervical da região alta das costelas e a artéria torácica interna, que vai ficar ali próximo do externo, né? E vai gerar ali ramos para a artéria mamária, que é tão importante. A artéria mamária do lado esquerdo, que pode ser utilizado como uma ponte para revascularização cardíaca, no caso de um infarto agudo do miocárdio. Da subclávia, a continuação da subclávia é a artéria axilar. Então olha o nome, subclávia, ela passando debaixo da clavícula, ela se chama subclávia, ou na verdade a partir ali da bifurcação da braquiocefálica ou diretamente no arco da aorta, ela vai se chamar subclávia, né? Passou ali debaixo da clavícula e se aproximou da axila, ela vai se chamar axilar. Então da axilar a gente tem ali essas principais artérias que são geradas a partir desse vaso principal axilar, né? A artéria tóraco-acromial, aí na região torácica e subindo para o acrômio, a artéria subescapular, passando por baixo da escápula, a artéria tóraco-dorsal, aí na região posterior e torácica superior, e ainda a artéria circunflexa anterior e posterior do úmero. Aí eu chamo a atenção dessa artéria aqui, a circunflexa. Por quê? Porque ela está muito ligada à consolidação de fraturas no colo cirúrgico do úmero, no colo anatômico do úmero, local comum de fraturas do úmero, né? Então vamos ver aqui onde é que elas estão, as principais delas. Então aí a artéria torácica interna direita serve para vascularização do lado esquerdo para, no caso de um infarto agudo do miocárdio, né? Aqui a bifurcação do tronco braquiocefálico, aí a carótida comum direita, subindo aí e vai vascularizar toda a região do pescoço e cabeça, seja da parte interna e externa do crânio, né? Aqui a subclávia, gerando aí todos esses troncos, né? A subescapular, a tóraco-acromial, e aqui aquele vaso principal que eu chamei a atenção na axilar, região axilar. Então aqui vai ser axilar, a circunflexa posterior e anterior do úmero, que é responsável então pela vascularização aí dessa região do úmero, tá? Em seguida, a axilar passa a se chamar braquial. Essa artéria é de extrema importância para a gente aferir a pressão arterial. A pressão arterial é aferida ali. É uma artéria que vai estar mais exposta aqui na região do cotovelo, local onde a gente vai colocar o estetoscópio, né? Então é uma artéria extremamente importante. Só que quando chega aqui na região do cotovelo, ali a nível do tendão bicipital, ela vai se bifurcar em artéria radial para o lado do rádio e artéria ulnar para o lado da onda. Lá mais embaixo, a gente vai ter a formação de dois arcos, o arco palmar superficial e o arco palmar profundo. São dois arcos palmares. E desses arcos palmares, a gente tem as artérias metacarpais, né, palmares e dorsais, e também as artérias digitais, palmares e dorsais. Essas artérias digitais, elas vão irrigar ali os dedos, né? Então elas ficam ali na periferia, na parte medial e lateral dos dedos, tá? Irrigando todos os dedos, as artérias digitais. Aqui um resuminho disso que eu falei, né? Que a artéria radial e ulnar, a partir da artéria braquial, vai formar o arco palmar superficial e profundo e as artérias digitais lá na mão, né? Continuando a partir da aorta, né? Que até aqui a gente falou da aorta ascendente, da aorta do arco da aorta, e agora falando aí da aorta descendente. A aorta descendente tem, como eu já disse,
a parte torácica e a parte abdominal, né? Na parte torácica, ela vai ter as artérias intercostais, posteriores e anteriores, são as artérias que vão estar entre as costelas, as artérias bronquiais, que vão para os brônquios, a artéria esofágica, que vai para o esôfago, e a artéria subcostal, né, que vai ficar ali na região das costelas também. Superiormente ao diafragma, você vai encontrar ali a artéria frênica superior, e abaixo do diafragma, né, já na aorta descendente abdominal, a frênica inferior, né? Na descendente abdominal encontramos de todos os lados ali nas vértebras lombares, as artérias lombares, a artéria mesentérica superior, né, que vai irrigar aí principalmente o intestino grosso, o intestino delgado, as artérias suprarrenais, renais, né, tanto direito quanto esquerdo, a artéria ovárica na mulher e testicular no homem, tudo partindo da descendente. E ainda a artéria mesentérica, né, inferior. Uma que eu deixei de falar, que é importante, né, é o tronco celíaco, né? O tronco celíaco está aqui embaixo, daqui a pouquinho a gente fala dele. Bom, então aqui, ó, continuando, a parte ascendente é o arco da aorta e a parte aí já descendente. Descendente a gente já começa a ver as torácicas posteriores e as torácicas, né, anteriores ali saindo para as costelas, né, as intercostais posteriores, intercostais anteriores. Aqui na frente as bronquiais, né, esofágicas, e vamos descendo, mostrando aqui a frênica superior, né, aí irrigando a parte superior do diafragma, e aqui a frênica inferior. Então é uma artéria que vai contra o fluxo sanguíneo, né, então a aorta está descendo, ela está subindo com o sangue, a frênica, as duas frênicas aí, a frênica inferior, né, irrigando a parte inferior do diafragma, desse músculo aí que é tão importante, né, o diafragma, que é o músculo aí principal da respiração. Logo abaixo, a partir do momento que a aorta descendente abdominal começa, a gente tem ali o tronco celíaco. O tronco celíaco que é formado aí pela artéria esplênica, né, a artéria gástrica esquerda e também a hepática comum. Basicamente é isso. Depois essas artérias principais vão se ramificando e chegando aos órgãos. Isso vocês vão estar vendo na anatomia 2, né? Anatomia 2 que vai considerar cada uma dessas artérias menores aí. Aqui já dá para ver um pedacinho da mesentérica superior, mas fica melhor vista aqui nesse outro desenho. Então, de novo, a gente tem ali o tronco celíaco lá em cima, né? E a mesentérica superior saindo aqui. Do lado ali da mesentérica superior, a artéria renal, acima dela a suprarrenal, né? Deixa eu mudar só a corzinha da caneta aqui. Isso. Então lá a suprarrenal e aqui a artéria renal. E ali as artériazinhas lombares, né, saindo, uma de cada lado, várias lombares, certo? As artérias ováricas e testicular, aí vocês podem ver que elas são descendentes, né, elas vão descer até lá embaixo, tá? Esse é o trajeto delas. No caso da testicular, ela vai sair ali da região pública, e as ováricas vão ficar aqui nessa região, né? A mesentérica inferior é uma artéria fácil de identificar também, né, aí que vai irrigar o intestino grosso, principalmente, colo descendente, sigmoide e reto. A gente tem aqui o final da aorta descendente, que é onde vai bifurcar, né, a artéria ilíaca comum direita e comum esquerda. A artéria comum ilíaca comum direita e comum esquerda. Depois, a artéria ilíaca, a nível de cristas ilíacas, né, elas começam, e aí a gente vai ter a ilíaca interna, que vai irrigar
outros órgãos aqui da região pélvica e ainda a artéria ilíaca externa, que vai passar por baixo desse ligamento aí, que é o ligamento inguinal. Quando ela passa por baixo do ligamento inguinal, ela passa a se chamar logo em seguida artéria femoral, né? E ainda uma artériazinha que segue o fluxo da aorta descendente, né? Ela deriva diretamente, linearmente com a aorta, então, portanto, é uma artéria que tem um fluxo sanguíneo contínuo e linear, é a artéria sacral mediana, tá? É uma artériazinha que vale a pena citar, vai irrigar aí também os órgãos pélvicos, né? Bom, então aí depois agora a gente vai falar a partir da formação da femoral, né, que parte aqui da ilíaca externa, e a ilíaca externa então formando a femoral. Vamos ver aí a formação da femoral daqui a pouquinho. Mostrando novamente a mesentérica superior e a sua irrigação aí no intestino grosso, né? Intestino grosso formando várias outras artérias, né? Várias outras artérias intestinais, e cada uma delas são identificadas. A gente não é o objetivo dessa aula identificar, a gente vai ver só as principais, mas aqui então a mesentérica superior irrigando aí a região do seco, região do cólon ascendente, cólon transverso, intestino grosso, cólon descendente, cólon sigmoide, né? O cólon sigmoide, aí descendente, e o reto e a ampola retal, tá? A mesentérica superior e inferior, elas fazem aqui uma anastomose, né? O que é a anastomose? É a junção de um vaso com outro, um vaso colateral com outro. Então aqui a mesentérica inferior vai irrigar mais a região final, né? A partir aqui do colo transverso, região final do intestino grosso, né? Então aqui a explicação aí do tronco celíaco que a gente já tinha falado, né? Ainda falando até das ramificações da hepática comum, né? A artéria gastrodenal, a gástrica direita e a hepática direita e esquerda, que vai derivar aí da hepática comum. A gente tem ali então, a partir, como eu já tinha falado anteriormente, a artéria ilíaca comum direita e esquerda, né? Então tanto faz o lado direito quanto esquerdo, ela vai gerar a artéria ilíaca interna, né? Que a gente já falou, que vai para a região hipogástrica, ali para os órgãos pélvicos, e a externa, que vai gerar a femoral. Então a partir da femoral, o que a gente tem? A artéria circunflexa e a artéria profunda da coxa, tá? Na femoral, da femoral, ela passa a se chamar artéria poplítea, e da poplítea aí gera outras duas, artéria tibial anterior e posterior. Da anterior, a gente tem a formação da dorsal do pé, né, que é chamada aí de pediose, vai formar as artérias digitais dorsais. E da posterior, a gente tem a formação da fibular, que segue paralelamente à tibial posterior, mas é a tibial posterior que vai irrigar a planta do pé, tanto do lado medial quanto do lado lateral, gerando ali um arco também, né, um arco arterial na planta do pé, gerando as digitais dorsais, né, nos dedos do pé. Fica melhor explicado aqui, né, a abdominal, a ilíaca comum, a ilíaca externa, femoral, né, aí a artéria femoral vai descendo, quando chega a nível de região poplítea se torna a artéria poplítea, aí a poplítea vai se bifurcar ali em tibial anterior e tibial posterior, tá? A femoral também deriva a profunda da coxa. Então aqui a gente tem a formação também das artérias circunflexas, né, e a profunda da coxa. A profunda da coxa descendo ali. Aqui a formação da femoral, né, e chegou ali na região poplítea, ela passa a se chamar poplítea. Depois vai bifurcar em tibial anterior e continuar na mesma linha ali da poplítea, a
tibial posterior. Então a parte final, a partir do joelho, né, a partir da poplite, olha lá, tibial anterior e tibial posterior. Né? Aí a gente vai ter a formação da fibular, da tibial posterior, que está aqui, e da tibial posterior vai gerar a plantar medial, plantar lateral do pé, e as duas vão fechar no arco plantar, gerando aí as artérias metatarsais e digitais do pé, digitais da planta do pé. A tibial anterior, ela vai formar, como eu já disse, a pediose, né, a dorsal do pé, formando ali artérias dorsais, metatarsais dorsais e digitais dorsais do lado no dorso do pé. Isso vai acontecer igualzinho do lado esquerdo, né? A gente está mostrando aqui o lado direito, mas vai acontecer igualzinho do lado esquerdo, mostrando aí a tibial anterior, formando a pediose, aí o arco e as metatarsais dorsais e as digitais dorsais do pé. Né? Então, aqui um resuminho de tudo, né? A gente não está falando de vascularização de cabeça, por quê? Porque isso vai ser visto na neurologia, né? Também na anatomia 3. Bom, aqui a gente tem todas as artérias que a gente comentou até agora, e essas artérias aí, elas vão servir, né, de base para o estudo de vocês. São as principais artérias, principais. Tem muitas outras ramificações, a gente não chegou nem na metade das artérias do nosso corpo, né? Então aí a gente tem as principais. Bom, o sangue foi até os tecidos, a partir ali da aorta, né, como vaso principal, mas esse sangue precisa voltar. Como que ele vai voltar? Através das veias. Então, as veias, elas têm como característica uma túnica média delgada, com poucas fibras musculares. Elas não possuem lâmina elástica, então elas são mais finas, a espessura delas é mais fina. Porém, a luz dos vasos são maiores, as paredes delas são mais finas. Por quê? Porque elas não possuem lâmina elástica, né? E elas possuem ainda as válvulas, que são pregas na túnica íntima a partir do endotélio. As veias são classificadas em veias profundas e superficiais. E ainda nós vamos encontrar os seios venosos, que são veias mais calibrosas, que vão coletar o sangue de várias veias. Né? As veias profundas, obviamente que elas ficam profundamente, elas estão lado a lado com as artérias, as principais artérias, né? E logicamente que elas vão levar os mesmos nomes das artérias, com algumas exceções. Por exemplo, cabeça e coluna, a gente tem algumas diferenciações. As veias superficiais, elas vão coletar o sangue da região da hipoderme, ou seja, abaixo da pele, né, e vão desembocar nas veias profundas. Então elas pegam o sangue a nível de pele, subcutâneo, e levam para as veias profundas. Bom, na região superior, ou seja, da região do membro superior, né, e que vai levar o sangue até a veia cava superior, a gente vai ter ali as veias principais no membro superior, chamadas aí de axilar, braquial, radial, ulnar, ou seja, essas veias profundas levam os mesmos nomes das artérias e estão ao lado das artérias, né? Então não vou ficar aqui falando das principais veias profundas, vou falar das superficiais, que é o que vai diferir das artérias. A gente tem ali no membro superior 3 veias principais somente: as veias cefálica, a veia basílica, a cefálica, que vai terminar na veia axilar, a basílica, que está numa região mais medial do braço e vai terminar juntamente com a braquial, vai ajudar a formar a axilar, né? E uma veia que é uma anastomose, que é uma das principais veias aí, né, para controle de medicamentos, né? Então é a veia que normalmente o pessoal injeta medicamentos.
né? Então aí a gente tem, ela vai fazer a ligação entre a cefálica e a basílica. Tá? Essa é a veia intermédia do cotovelo. Tá? Então aí a gente tem, mostrando aqui, a cefálica partindo aqui da região do polegar, esse aqui é o polegar, colhendo o sangue de toda a hipoderme dessa região. Então percebam que é uma rede de vasos, né, superficiais, e a cefálica vai passar em cima do bíceps e vai terminar lá na axilar. Já a basílica, ela vai colher o sangue de toda essa região medial da mão e também do antebraço. Então ela vai subir, né, também, e vai terminar, vai se juntar aí a braquial aqui a nível de axila, e quando ela junta aqui com a braquial, ela forma quem? Ela forma a veia axilar, tá? Então essa é a basílica. E a intermédia do cotovelo, que é a veia aí onde o pessoal vai puncionar, né? Vai normalmente injetar medicamento e também puncionar, fazer coleta de sangue. A veia intermédia do cotovelo é uma particularidade, ela apresenta aí 3 principais variações anatômicas. Uma variação anatômica em que a cefálica, olha a cefálica aqui, ela é extremamente pequena depois da intermédia do cotovelo, intermédia do cotovelo bem grossa, bem calibrosa e contínua com a basílica. Outra variação anatômica aqui no B é uma das mais comuns, né, onde a cefálica é calibrosa e segue seu trajeto normalmente, basílica calibrosa, segue seu trajeto, e aqui a intermédia do cotovelo também calibrosa, fazendo aí a anastomose, quer dizer, fazendo a junção de um vaso com o outro, basílica e cefálica. E o terceiro tipo é onde a intermédia do cotovelo forma um Y, né? Onde a gente tem aqui também uma anastomose, mas há o aparecimento aqui de uma veia chamada de veia intermédia do antebraço. Então, só lembrando, é uma variação anatômica, nem sempre ela vai estar presente. Presenças também aí da cefálica normalmente e a basílica normalmente, né? Basílica, lembrando que a basílica fica na região medial do antebraço e braço, e a cefálica, região lateral do antebraço. Sistema ásigo e hemiásico. Isso aqui varia de acordo com as artérias. Então a gente tem aí 2 sistemas diferenciados nas artérias e veias. A gente tem aqui o sistema ásico, que vai funcionar na região torácica, né? O sistema ásico, ele vai coletar o sangue aqui dos espaços intercostais, aqui são as veias intercostais, somente sistema ásigo, vou falar primeiro do ásigo. O sistema ásigo, ele vai coletar o sangue de todas as veias intercostais ali do lado direito, somente do lado direito, olha lá, todas as veias do lado direito. Então essa aqui é o que a gente chama de veia ásigo, que tem início aqui abaixo do diafragma. Ela vai subir, né, e vai coletar esse sangue de todas essas veias intercostais e vai desembocar diretamente na veia cava superior. Esse é o sistema ásigo. Já o sistema hemiásico é o que vai acontecer, né, essa veia aqui que inicia também próxima ali do diafragma e vai coletar o sangue do lado esquerdo, tá? De todo o lado esquerdo até a altura do coração. Então até esse ponto aqui, ela vai coletar o sangue dessas veias intercostais também, levando ali para a veia hemiásica do lado esquerdo. Então a veia hemiásica, ela vai fazer algumas anastomoses, algumas ligações com a veia ásigo, né? E aí do lado esquerdo passando o sangue para o lado direito. Então a hemiásico leva o sangue e desemboca lá na veia cava superior. Da altura da base do coração, né, ali quarta costela, aproximadamente a altura aqui dos grandes vasos, a gente vai ter a presença
da hemiásgo acessória. A hemiásgo acessória, ela vai desembocar não na veia cava, mas na braquiocefálica esquerda, veia braquiocefálica esquerda. Então ela vai coletar o sangue das veias intercostais superiores do lado esquerdo. Esse então é o sistema ásigo e hemiásgo, tá certo? Agora as veias do abdômen, né? Todas essas veias, né, do membro inferior, vem lá da ilíaca externa, elas vão coletar o sangue, né, das veias da região lombar, do rim, das veias suprarrenal, da veia hepática, da testicular ou ovárica direita e esquerda, né? E vão levar para quem? Para a veia cava inferior. Veia cava inferior chega lá no átrio direito, vocês lembram disso, né? A veia ilíaca comum direita e esquerda leva aqui para a veia cava também, né? Então coletando o sangue de toda a região hipogástrica, também região ilíaca, região pélvica, né? E aí cabe aqui uma observação, que a veia ovárica, se for na mulher, ou testicular, se for no homem, esquerda, vai desembocar diretamente na veia renal. Então, essa aqui do lado esquerdo vai desembocar na veia renal. Elas não vão desembocar na veia cava inferior. Somente o lado direito que desemboca aqui, a ovárica ou testicular do lado direito, diretamente na veia cava inferior. A do lado esquerdo vai desembocar na veia renal, certo? Então aqui aí um resuminho das veias principais, né? Mas agora a gente tem que falar das veias superficiais aí do membro inferior. E ainda temos que falar de um outro sistema, que é o sistema porta, que é esse sistema que vai coletar o sangue dos intestinos, que é o sistema que é a porta de entrada para os nutrientes, levando esses nutrientes para o fígado, e no fígado, obviamente, isso vai ser metabolizado, né? Bom, as veias então do estômago, intestino, baço e pâncreas, elas vão se resumir nessas três veias aqui: a veia esplênica, a veia mesentérica inferior e a veia mesentérica superior, né? Essas três veias vão levar, né, todos os nutrientes colhidos ali no intestino delgado, intestino grosso, estômago, para a veia porta hepática, veia porta do fígado. E da veia porta, depois que passa da veia porta, isso é distribuído no fígado, e do fígado esse sangue retorna à veia cava inferior e ao átrio direito, né? Então a veia esplênica vai receber atributos do baço, do estômago e do pâncreas. A veia mesentérica superior recebe sangue do intestino delgado como um todo, seco, colo ascendente e colo transverso. A inferior recebe do colo descendente, colo sigmoide e reto, né? Seguindo aí o mesmo esquema da artéria mesentérica superior e mesentérica inferior. Então aqui a gente tem, né, o sistema porta hepático, né, a veia porta, aqui nessa região, ó, veia porta do fígado, e a entrada dela pela esplênica, né, pela mesentérica superior, que aqui dá a impressão de ser inferior, mas ela é superior, é essa veia, está chegando logo mais aqui nessa região, e a mesentérica inferior, né, aí, com todos os seus atributos, recebendo sangue, levando para o fígado, e do fígado a gente vai ter a metabolização dessas substâncias que são recolhidas do intestino, do estômago, do pâncreas, enfim, e chegando aqui, né, na veia cava inferior através das veias hepáticas, veia hepática direita e veia hepática esquerda, na veia cava inferior. Essa aqui é a veia cava inferior, tá? No membro inferior, as veias profundas vão levar os mesmos nomes das artérias: ilíaca externa, femoral, poplíteo, tibial anterior, tibial posterior, fibular. E as superficiais, que é o que interessa para a gente vai ter ali duas veias principais, né, que vai ser a veia safena magna e safena parva. Aqui mostrando a safena magna, que vai recolher o sangue
da região do dorso do pé, parte medial aí da perna todinha. Essa aqui é a maior veia que nós temos no corpo, mais contínua, né? Região medial do joelho, região medial da coxa e vai desembocar lá na veia ilíaca externa, certo? Próximo ali do ligamento inguinal. A outra veia superficial que nós temos no membro inferior é a veia safena parva, que é essa aqui, né? A cirurgia de ponte safena normalmente retira-se um pedacinho da safena magna, tá? E leva lá para o coração para revascularização. Aqui a safena parva, né? A entradinha dela ali na veia poplítea, né? Então ela desemboca na veia poplítea, ela perfura, né, ali a camada das fáscias e musculatura e termina lá na veia poplítea, a safena parva. E a safena magna, como eu já disse, a safena magna ela termina ali na ilíaca externa, certo? Então existem muitas conexões, né, entre as veias do membro inferior, as veias profundas e superficiais. Essas veias aí são chamadas de veias perfurantes, né? Todas essas veias do membro inferior, seja da face posterior, seja da parte anterior, seja superficial, seja profunda, vão terminar na veia ilíaca externa. Da ilíaca externa ela se junta, né, com a veia ilíaca interna e forma a veia ilíaca comum e gera ali a veia cava inferior, que leva esse sangue, fica ali ao lado da aorta, na região abdominal, né, e termina lá no átrio direito. Bom, é um pouco grande, né, essa aula, mas é isso que a gente tinha para falar. Eu tentei resumir o máximo possível. Vocês vão encontrar todo esse material no capítulo 14, lá do livro do Tortora. Espero que vocês tenham gostado. Um abração e até a próxima.